Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora dando sequência no vídeo 338 e na questão no Livro dos Espíritos, 315, e vamos para a pergunta de Allan Kardec. E o que deixou trabalhos. Então seria assim, ó, para ficar mais simplesinho, o português nosso, meu, né? E o espírito que deixou trabalhos de arte, você entendeu, né? Esse é o meu português. Não é o meu português. Porque o português de Kardec é esse aqui, ó. E o que deixou trabalho de arte. Mas para simplificar, eu vou pelo meu português. Não é nem o meu português. Porque eu não sei falar português. Pelo menos o idioma. E o espírito. E o espírito que deixou trabalhos de arte ou de literatura, conserva ele pelas suas, esse ele também eu inventei, pelas suas obras, o amor que eles tinham quando vivo, aqui no corpo físico, né? E o espírito que deixou trabalhos de arte ou de literatura, ele conserva pelas suas obras o amor que eles tinham quando vivo aqui na Terra, lá no plano espiritual. Ainda inventei plano espiritual. E esse é o português mesmo. Mas eu estou, né, me adequando ao nível, né, de todo mundo, né, para poder ficar facinho. Fulano, esse café aqui, qual a fórmula desse café que ficou tão gostoso? 2 copos de água, de 300 ml cada um. Ah, mas não sei nem o que é 300 ml. Tá aqui o copo. 2 desse aqui, 300 ml. 4 colheres de açúcar. 4 colheres de pó. A pessoa escreve, chega em casa, ele faz, dá certo. Então nós temos que nos adequar a todas as situações. Então, esse espírito que deixou trabalhos de arte ou de literatura aqui na Terra, lá no mundo espiritual, ele conserva pelas suas obras o amor que eles tinham quando vivo aqui na Terra. Você viu como eu multipliquei tudo, né? Isso é relativo. Sabe por que é relativo? Porque tá aqui, ó. De acordo com a sua elevação. Aprecia-as de outro ponto de vista e não é raro condene o que maior admiração lhe causava. Ó. E não é raro condene o que maior admiração lhe causava aqui na Terra. Porque lá no plano espiritual, ele, com uma visão mais ampla, ele passa a enxergar e passa a entender que aquilo
que lhe causava mais admiração aqui na Terra, ele condena lá aquilo que ele, aqui na Terra, mais admiração lhe causava. Nossa, mas que escultura linda essa que eu fiz! Nossa, mas que livro magnífico esse que eu escrevi! Lá ele percebe que essa escultura e que esse livro não passa-se de um lixo. Eu sou bem claro no que eu digo. Comigo não tem papa na língua, não. Eu falo a verdade. Então, ele percebe que não passa de um lixo. Aquilo que ele mais adorava aqui na Terra, como sendo sua melhor obra, tanto na escultura quanto na literatura. Entendeu? Então, de acordo com a evolução, né? De acordo com a sua elevação, aprecia as de outro ponto de vista, no plano espiritual. Esses escultor, esses realmente pedagogo, esses mestres aqui da Terra, lá no plano espiritual, eles, na condição assim de seres mais elevados, eles não têm lá muito interesse por aquilo que eles deixaram aqui na Terra, não. Porque eles têm um outro ponto de vista. Eles olham lá na Terra e falam, gente, mas que vergonha. Eu não acredito que foi eu que escrevi aquilo lá, aquele livro. Eu não acredito que aquela escultura foi eu quem fiz. Como, por exemplo, o abstrato. O abstrato é nada mais, nada menos que um transtorno obsessivo do artista plástico. É um transtorno obsessivo. Um artista plástico que pinta o abstrato, observa só para você ver. Ele, 99% dos artistas plásticos que pinta o abstrato, ele é paciente psiquiatra, porque ele traz transtorno. E por ele ser um transtornado, ele joga na tela aquilo que deturpado nele, no teu eu, ainda se encontra. Então, ele joga na tela. Agora, quer uma outra notícia? Aquele curador de obra que monta aquela história inusitada, ilusória, em cima do abstrato, é mais louco do que o artista plástico que produziu aquela obra. Que semelhante atrai semelhante. Porque é um louco apreciando a obra de um outro louco. Então, o abstrato é o reflexo dos transtornos psiquiátricos, dos transtornos
ou psicótico, são os transtornos da alma que ele joga ali na tela, porque não tem sentido algum, não tem beleza, como um botão de flor. E tem uns doidos que chega e vê ali galáxias, e vê isso, e vê aquilo. Tem obras abstratas que valem milhões de dólares no ano de 2021. Isso é tudo. Paciente. Isso são seres que em vidas passadas mataram pessoas asfixiadas, pessoas com gases. Foram pessoas que acabaram com a vida, desestruturaram a vida de milhões de pessoas, voltaram com esses transtornos. Ah, mas não é uma aptidão? É uma aptidão para aquele sentimento negativo que traz dentro de si. E também são intuídos pelas trevas a pintar aqueles quadros abstratos, porque as trevas usam aquelas formas, aquelas cores dos quadros abstratos. Por quê? Para desestruturar as pessoas. Por quê? Porque as cores, não sei se você sabe disso, as cores são cromoterapia. Então, determinadas cores, elas alteram o metabolismo, altera o sistema endócrino, o sistema nervoso, o sistema emocional. Certas cores desestruturam os chakras do corpo físico, desestruturando o perispírito e o espírito, levando-os a um estado de perturbação maior ainda. Às vezes a pessoa dentro de casa possui aquilo que lhe desestrutura e não sabe, que é aquele quadro que está ali, que é aquela parede que ele pintou de uma cor que não combina com o teu sistema endócrino, com o teu sistema imunológico, que não combina com os teus chakras. Você entendeu? Então a pessoa tem que ficar muito atento com relação à questão de cores em paredes. Você entendeu? Esse degradê, tem que ficar muito atento. Observa para você ver. Quase sempre os quartos de crianças assim, consideradas autistas, mas que não são autistas, existe várias cores degradê. Porque papai e mamãe acham bonito porque é a moda. Aquele pink forte. Entendeu? Aquele rosa choque forte. O quarto do menino, aquele vermelho, cor de sangue, com a faixa azul. Essas cores interferem nos chakras da criança, dos adultos, da menina, do menino. Então, casas que existem essas crianças com esses QI mais elevado, as pessoas têm que usar cor neutras. Branco gelo, branco neve, verde água, verde
esmeralda clarinha, azul clarinho. Você entendeu? Nada dessas coisas, essas cores explosivas. Porque isso é cromoterápico. As cores emitem ondas que desestruturam os chakras das pessoas, daquela criança. A criança fica mais nervosa, mais irritada, mais explosiva. E a mãe e o pai também ficam nervosos com a criança, porque não aguenta ver a criança fazendo daquele jeito. Engraçado que sai para passear, se sentem bem. Porque saíram daquele ambiente, daquelas cores. Volta para casa, o clima se eleva novamente, altera. Gente, vamos estudar, gente. Vamos estudar. Você sabe o que é cromoterapia, gente? Você sabe o que é cromoterapia? E muitos psiquiatras, muitos terapeutas, né? Ai, o teu filho, ele é autista. Sabe por que eles dizem que é autista? Porque eles estudaram até ali limitadamente, não tendo condições de avançar um passo além, chegando até o perispírito e o espírito daquela criança. Então, quando você é limitado ou limitada, o que você faz? Ou você inventa uma desculpa, ou você diz que não sabe. Você entendeu? Então eles, os médicos, psiquiatras, terapeutas, os neurologistas e tudo mais, como eles desconhecem o perispírito e o espírito, eles inventaram o autismo diferente da luz da doutrina dos espíritos. Porque existe o autismo à luz da doutrina dos espíritos, que é uma coisa, e existe o autismo fora da luz da doutrina dos espíritos, que foi criado pelos cientistas, criado pelos psiquiatras, pelos neurologistas, sem falta de conhecimento, por falta de conhecimento. Busque saber na doutrina dos espíritos o que é autismo, ou melhor, autista. Busque saber. E faça uma análise de acordo com o comportamento do teu filho ou da tua filha para ver se condiz. Não condiz. Teu filho não é autista. Tua filha não é um autista. São seres evoluídos que vieram de outro planeta para ajudar na evolução aqui da Terra. Mas por que são agitados? São agitados porque eles eram livres no mundo em que viviam. De repente, eles se viram trancados em uma gaiola com um pássaro que nasceu na selva e você o pegou, pôs numa gaiola. E o pássaro trancado numa gaiola, quais são as reações dele, as atitudes dele? Debatendo dentro da gaiola para lá para cá. Como um autista. O corpo físico é uma gaiola. Existem medicamentos para acalmar um pouco esta euforia dessas crianças, desses espíritos. Mas não use medicamentos psiquiátricos nessas crianças, porque senão você estará prejudicando o processo evolutivo deles
e o trabalho que eles vieram na Terra realizar. O melhor remédio chama-se amor teu para com aqueles ali que você permitiu que eles viessem através de você e do teu marido ou da tua esposa. Amor, paciência, o que muitas vezes vocês não têm. Amor e paciência. Então você observa que nós falamos a respeito de obras, nós estamos falando a respeito de obras em geral, né? Esculturas. Agora, é preciso entender também que, da mesma forma como os espíritos perturbados inspiram os artistas plásticos a pintar na tela ali o que eles foram em vidas passadas e obras abstratas são reflexos de transtornos obsessivos dos quais os artistas são e foram. É preciso tomar muito cuidado também com livros, com a literatura. Porque o que as trevas têm investido nos escritores, você entendeu? Para escrever coisas que não presta, que se você joga aquele livro no lixo, o lixo rejeita. O que existe de escritores no mundo escrevendo obras inspirado pelas trevas, inspirado pelo anticristo, escrevendo pornografia, escrevendo, por exemplo, obras Kama Sutras. Você acha que isso é obra literária instrutiva? Kama Sutra? E foi escrito, e são obras que existem há mais de 2000 anos. Inclusive, há relatos de que em Roma, na Roma antiga, eles usavam o Kama Sutra. O que é apreciado até hoje pela prostituição na Terra. Quantos escritores renomados no Brasil e no mundo são levados no plano espiritual à noite em espírito, e lá as trevas implanta neles chips de controle para que eles tenham durante o dia no corpo físico inspiração para escrever obras a respeito de determinados temas promíscuos, temas que desevangeliza a humanidade, desevangeliza, temas que não evangeliza, temas que desmoraliza o ser. Inclusive, houve uma época que um determinado ministro queria introduzir nas escolas, na educação da humanidade, das crianças no Brasil, obras de prostituição, para ensinar as crianças desde lá do 1º, 2º ano de grupo, certos assuntos, certas imagens naquelas apostilas, imagens de prostituição. Isso é inspiração das trevas. Isso é inspiração do anticristo. O que existe de artista no mundo, de escritores no mundo,
de atrizes, atores, de, vamos dizer assim, esses outros diretores de filmes atendendo os objetivos das trevas aqui na Terra para desmoralizar a humanidade que encontra-se em processo de evolução, não está escrito. E, no entanto, você observa que o que mais vende é aquilo que menos presta, é aquilo que menos instrui, é aquilo que menos evangeliza a alma da pessoa aqui na Terra. É o que mais vende. É lamentável. Por quê? Porque a pessoa semelhante atrai semelhante. Então a pessoa, o escritor ali recebe uma inspiração das trevas para colocar um título chamativo, semelhante aos desejos daqueles que se encontram no corpo físico, que são seres inferiores, e ele acaba comprando pelo título e não pelo conteúdo, mas já comprou mesmo, ele estuda, ele aprende e automaticamente ele auto se desvangeliza, e em vez de se evangelizar. Você viu só como que o negócio é?